Gente, vamos continuar então estudando a Bíblia, né? Maravilhoso. Eu vou ler só em Romanos aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17, onde fala que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir pela palavra de Deus. Por isso que é muito importante esse estudo, por isso que é muito importante ler a Bíblia. Nos primeiros vídeos eu falei somente sobre a questão da origem da Bíblia, né? De maneira simples, bem resumida, né? Fácil de entender. Agora nós vamos falar sobre a origem e queda, né, do homem, a realidade do homem. E sempre, lembra, sempre Bíblia do lado aí, tá bom? Para poder acompanhar, tá? Tudo que a gente for falar daqui vai ser baseado na Bíblia, tá bom? Se você quer algum questão, comente aí, né? Comente aí, pode questionar, não tem problema, a gente vai compartilhando, tá bom? Então, o objetivo aqui é revelar a condição do homem sem Deus e a possibilidade de se tornar seu filho. Ou seja, tem um termo que as pessoas usam, falam assim, Deus sabia que o homem ia pecar. Quando Deus criou o ser humano lá no início, né, lá no Éden, Deus sabia. Tem pessoas que falam assim, dessa forma. Eu penso assim, que Deus, em sua soberania, ele sabia que o homem estava sujeito a cometer falhas, né? Porque pelo livre-arbítrio ele estava sujeito, ele poderia cometer falha. Tanto é que cometeu, né? Deus sabia disso. Não que Deus sabia que o homem ia errar, que como, né, algo premeditado, não, de hipótese alguma, né? Então a Bíblia diz que lá em Romanos 3, da tua Bíblia, em Romanos 3, capítulo 23, vai estar escrito assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos, a partir do momento que o ser humano ali no Éden cometeu o erro, ele passou a ser escravo do pecado. O pecado passou a ser predominante na vida de toda a raça humana, né? Então a partir dali, eles foram destituídos, criou-se ali uma inimizade com o Criador. Gente, isso é fato, tá? Sendo criado por Deus, o homem é um ser racional. Deus lhe concedeu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, obedecer ou não. O homem fez mau uso desta dádiva divina, né? Ele cometeu ali um erro, né? Não usou corretamente esse livre-arbítrio, escolhendo o caminho, ali ele passou a escolher o caminho que conduz à morte. Neste estudo, iremos ver que todo ser humano indistintivamente nasce sob condições naturais, né? Carecem da glória de Deus. Todos precisam da glória de Deus, gente. Todos, todos. Não existem pessoas que não precisam da glória, do perdão de Deus, pelo fato de estarem destituídos, ou seja, perderam, né? Naquele momento, todos perderam, né? A glória de Deus, perderam ali a pureza, perderam ali a perfeição, tá? Talvez seja alusão à ideia judaica de que a humanidade perdeu a glória de Deus quando Adão pecou. Daí, né, conforme lê a sua Bíblia aí, Romanos 5, 12 e 21. Romanos 5, 5, tá? 5, 12 a 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, né? Que mais, né? Quanto não importa o pecado, mas
quanto mais superabundou o pecado, mais, né, veio a graça do perdão, né, em Jesus. Isso que a gente lê aqui, né? Portanto, assim como a sua ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida, que é através de Jesus Cristo. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram, né, constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos, que através de Jesus, através de Jesus serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo é que nós podemos voltar, né, àquele estado em que Adão e Eva ali se encontravam no Jardim do Éden, ou seja, nossos pecados só poderão ser, né, perdoados quando nós, através de Jesus Cristo. Então, é preciso reconhecer isso, esse estado, né, que a gente se encontrava ali sem o perdão. Muitos ainda precisa, né, reconhecer esse estado pecaminoso e se arrepender, né? Não há nada pior para o homem do que viver separado daquele que o criou, o ama e sustenta. É muito, nossa, né? Viver separado do nosso Criador, que nos sustenta todos os dias, cada manhã, é muito triste, né? A origem da separação, vamos ver aqui como tudo começou. Está em Gênesis 3, 11 e 24. Pega a sua Bíblia aí, tá bom? Pega a sua Bíblia e abre lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, 11 e 24. Vai estar escrito assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Tá? Lá em 24, versículo, pula aí para o 24, e havendo lançado o homem, que foi a consequência do erro, né? E havendo lançado o homem, fora o homem, né? Pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se envolvia para todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Gente, aqui a questão aqui, como foi lido aqui no começo, a questão não estava no fruto, né? Mas o fruto da árvore que está no meio. A questão aqui que foi a questão da desobediência, tá? Era uma ordem de Deus, não foi um pedido de Deus. Olha, a partir do momento que você fazer isso, né, você vai morrer. Se você tocar, você comer daquela fruta, você vai morrer. Então foi uma questão de desobediência. O ser humano preferiu ouvir mais a voz do tentador, né, do que a ordem dos princípios, né, que Deus deixou já desde o início. Então foi muito triste, né, o que foi feito ali. Romanos 6,16, aí você vai lá em Romanos de novo, 6,16, lá no Novo Testamento. Romanos 6 e 16. Vamos ver que está escrito: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos deste mesmo a quem obedecei, né? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, né? Eles estariam na justiça de Deus, estariam andando, né, na obediência para o quê? Para a justiça, que era uma ordem justa de Deus, porque Deus deu tudo para eles, não faltava nada, né? Mas olha, gente, presta bem atenção. Olha só, não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos deste mesmo a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, né, ou da obediência para a justiça. O que aconteceu ali? Quando eles obedeceram a voz, né, da serpente ali personificado ali
Satanás personificado pela serpente, eles passaram a ser servos do diabo. Toda a raça humana passou a ser servos. Ele passou porque eles passou obedeceu, né, a voz do diabo, então passou a servir o inimigo, entendeu, gente? É muito difícil, sabe? Eu vi isso, mas é uma verdade. O ser humano perdeu ali, né, a santidade, a pureza. Naquele momento de desobediência, passou ali o início de uma inimizade entre Deus, né, e toda a raça humana. Então quando você obedece, aquela voz, né, de ordem, você passa a ser servo, ele passa a ser seu senhor. Foi o que aconteceu ali no Jardim do Éden. Quando o homem deixou de obedecer a Deus no Jardim do Éden, obedecendo em contrapartida a serpente, ou seja, o diabo, ele tornou seu servo, escravo do pecado. Começou ali a escravidão, né, do pecado. A condição dos separados está em 2 Timóteo. Vamos ver aqui as condições que passou a viver o homem, né, de ser separado. Está em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Lá no Novo Testamento de novo, né? Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, 1 a 5. Vamos ver aqui, 3, 1 a 5. Veja só, 2 Timóteo, vamos conferir, 2 Timóteo 3, no capítulo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-se também deste. Então, Paulo ali aconselhando Timóteo que nos últimos dias, ou seja, a raça humana foi piorando, né? A cada dia, a cada época, o ser humano o seu comportamento foi cada dia mais piorando no decorrer dos tempos, né? Em João 8, 41, no capítulo 8, 41, 44, 47, vamos lá em João, Evangelho de João, tem bastante citação, gente. A Bíblia, ela vai explicando, né? Cada fato tem uma explicação, não é assim de qualquer maneira, não. 8:41, capítulo 8 de João, 8:41, você vai lá no versículo 41, vós fazeis as obras do vosso Pai. Olha só Jesus falando com os discípulos. Replicaram-lhes. Os discípulos falaram assim: nós não somos nascidos da prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus falando: vocês estão fazendo a obra do vosso pai. Olha, quem sabe, porque Jesus estava chamando eles para uma realidade que toda a raça humana estava vivendo, que é a escravidão do pecado, né? Vocês fazem as obras do vosso pai. Que pai? Vamos ver aqui. 41, 44, que vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Aí você vai lá no 47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, né? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não ouvis, porque vocês não são de Deus. Gente, é tão triste quando você percebe que pessoas não gostam
sabe? De estudar a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus. É muito triste, sabe? Porque enquanto isso, elas vão estar aqui, ó, nesse estado pecaminoso, nesse estado que Jesus fala aqui, ó. Jesus não estava falando aqui, gente, para prostitutas, para criminosos, não. Jesus estava conversando aqui, ele estava conversando aqui com sabe, com os discípulos dele, com aqueles que estavam seguindo ele. Eles estavam aprendendo, eles estavam, né, ali aprendendo com Jesus. E Jesus chamava eles para, né, olha só o 32, vocês conhecem a verdade, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dessa mentira, da mentira que todos são filhos de Deus, todos, né? Não, precisa reconhecer que esse estado pecaminoso precisam ser resgatados. Toda a raça humana precisa ser resgatada. E só quem pode resgatar desse estado é só Jesus, só através do sacrifício dele na cruz. Isso é muito, muito sério, gente, tá? Então, o homem sem Deus vive dominado pelo pecado. Nos dias de Jesus, os judeus gostavam de afirmar que Deus era o pai deles, né? Mas Jesus disse francamente a alguns desses opositores que eles eram filhos do diabo, sim, pois tinham prazer em viver pecando, sabe? Uma é reconhecer, saber e sair dessa condição, né? Através do perdão, através do arrependimento. Outra é continuar querendo viver nesse estado de pecado. E muitos até hoje continuam. É triste, continua, sabe? Morrem nesse estado de pecado. E é muito triste. Por isso que é bom a gente continuar estudando. Nós vamos ver o desfecho, sabe? Final de tudo isso. Né? Sem esperança no mundo. Vê lá em Efésios, lá no Novo Testamento. Vamos voltar aqui no Novo Testamento. Novo Testamento, né? Em Efésios. No capítulo 2:12, capítulo 2:12. Veja só, estáveis, vocês estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? Porque através do pecado estavam irreconciliados com Deus, né? Então precisavam voltar, precisavam do perdão, precisavam ser redimidos, todos precisam, né? E João 12:35, vamos lá no Evangelho de João 12:35, depois de Lucas, né? 12:35, capítulo 12, versículo 35. Disse-lhe Jesus: Ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Isso Jesus está falando no sentido espiritual, né? Jesus estava falando no sentido espiritual. Ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Jesus está falando dele mesmo, tá? Que é andar enquanto tendes a luz, para que as trevas, ou seja, as trevas do pecado, as trevas, porque o pecado, no sentido espiritual, é escuridão, é sinônimo, no sentido espiritual, é sinônimo de escuridão. Então, né, precisavam, né, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai, ou seja, não sabe que rumo vai, tá bom? Ficam perdidos, né? É isso que precisa entender. A pessoa que não tem Cristo, que ainda não reconheceu esse estado de pecado, ele está desprovido do Messias, ou seja, do Salvador. Não possui direito à cidadania dentro da nação eleita, que é da salvação, que é do povo de Deus. Sofre privação espiritual, perdendo assim os privilégios e vantagem da aliança, que é do pacto, do novo pacto, né? Como resultado, não tem esperança. Por quê? Porque está sem Deus no mundo. Ela pensa que, né, tem Deus, crê em Deus, mas ainda não reconheceu o estado do pecado, tá? É diferente, tá? Lembra, Satanás, Lúcifer estava lá no céu, mas ele se rebelou contra Deus, tá bom, gente? Uma é você crer. A Bíblia fala que até o diabo é crente,
Por quê? Porque ele viu, ele conviveu ele lá no céu, né? Então, muita gente crê, sabe da existência de Deus. Uma é crer, outra é obedecer, outra é se arrepender, tá? E voltar, né? Aquele estado de filhos de Deus mesmo, crendo no sacrifício de Jesus. Então, essas pessoas elas sofrem da privação espiritual, perdendo esses privilégios. Como resultado, não tem esperança, pois está sem Deus no mundo. De fato, sem Cristo estamos nas trevas, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Se você perguntar para uma pessoa, você tem certeza que você vai para o céu? Você tem a pessoa, muitas vezes ela fala assim, Deus é quem sabe. Né? Deus, não, Deus é quem. Claro que Deus sabe, mas você também tem que fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, que é nos arrepender e tomar um caminho certo, que é só através de Jesus, né? Deus sabe que é só através de Jesus, entendeu? Então, o que levou o homem a separar-se de Deus? A desobediência, né? Então eu vou parando por aqui, nós já vamos para 21 minutos e depois a gente continua, tá bom, gente? Que Deus abençoe em nome de Jesus.